Apóstolos, capítulo 2. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Iremos falar sobre o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Muito importante nós entendermos a ação do Espírito Santo. Porque o livro de Atos, ele fala sobre o ato do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. Mas eu vou dizer que o livro poderia ter chamado de Atos do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos ler? Podemos ler? Amém. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa, a qual todos estavam assentados. E viam que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar aqui nesta noite a respeito dos 4 pilares do Espírito Santo. 4 pilares do Espírito Santo. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo, ele aconselha, o Espírito Santo, ele ensina, ele consola, ele protege e ele nos guia. Vamos falar de novo? O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo protege, o Espírito Santo nos guia. Amém? Dentro do que nós vamos falar, vocês vão entender que tem esses 4 pilares. Vocês conseguem repetir? O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo aconselha, protege e guia. Amém? Ensina, consola, protege e guia. Ensina, protege, consola e guia. Muito bem. Muito bem. O que nós entendemos quando nós lemos esse texto? Eu disse que iria falar para vocês sobre os atos do Espírito Santo. Sim ou sim? Sim ou sim? Sim. Sim. Então nós vemos que o Espírito Santo ele começou agindo lá no Antigo Testamento, o Espírito de Deus. Só que ali ele agiu nas tábuas. E aqui que nós vemos é a festa do... Se eu falar errado, vocês depois me corrigem. Festa do Shavá. Ou, em outras palavras, a festa do Pentecoste. Amém? Amém? Amém. E aí nós vemos o quê? A igreja primitiva ela sendo inaugurada. Mas se nós pararmos um pouquinho e voltarmos, Jesus falou assim, Jesus fez uma promessa. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo para nos consolar. Então o Espírito Santo tinha que vir para inaugurar a igreja primitiva. Se vocês forem observar, esse evento aqui, o primeiro evento que eu falei para vocês no Antigo Testamento, foram por meio da tábua que Moisés estavam levando. Esse outro evento teve também em tábuas envolvimento de línguas. Esse evento é a tábua do coração. Ou seja, é o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Qual foi então o primeiro ato do Espírito Santo? Acabamos de ler o batismo. Pessoas de diversos lugares foram batizadas e começaram a falar em línguas. Primeiro. Depois nós vemos Pedro recebendo autoridade. Segundo, Pedro recebeu a autoridade dada pelo Senhor. Até Jesus muda o nome de Pedro. Tu não será mais Pedro, mas será pedra, e sobre ti edificarei minha igreja. Pedro recebe pelo Espírito Santo, além de Jesus ter falado, autoridade. Aí nós vemos que Pedro ainda recebe do Senhor, pelo Espírito Santo, a palavra revelada. A palavra revelada. Pedro recebe o quê? Autoridade. Depois nós vamos para o terceiro ato do Espírito Santo na vida de Filipe. Filipe, ele foi transportado pelo Espírito Santo a uma cidade e ali
ele se depara com o eunuco, o rei de Candace, subintendente de Candace, e ali Filipe fala do evangelho para aquele homem, mas com o quê? Com autoridade. Amém? Amém. Vamos lá. Depois, o que nós observamos ainda? Observamos dentro do quarto ponto os milagres. Grandes milagres que aconteceram. O primeiro deles foi quando Paulo e Silas foram para a prisão. Eles estavam lá presos e cantavam e oravam ao Senhor. E quem salvou o carcereiro foi uma ação do Espírito Santo. Deus usou Paulo, mas com uma ação do Espírito Santo. Amém? Amém. Por outro lado, nós vemos Pedro também. Quando Pedro foi preso, a menina Rode foi até a prisão, viu lá Pedro preso na prisão, voltou, deu a informação. E de passados uns dias, Pedro saiu. Quem agiu foi o Espírito Santo. Amém? Amém. Então, os 4 pontos que nós falamos, está tudo incluso nisso que eu estou dizendo para vocês. Quem protegeu Paulo e Silas da prisão foi o Espírito Santo. Quem guiou os homens na prisão foi o Espírito Santo. Quem consolou Paulo e Silas na prisão foi o Espírito Santo. Amém? Então, há necessidade de nós entendermos o porquê que o cristão precisa do Espírito Santo. O cristão precisa do Espírito Santo para que o Espírito Santo testifique ao Pai que ele está em sua vida. Amém? Amém. Vemos também o quinto, a conversão de Cornélio. Cornélio, o que acontece com ele? Não era cristão. O texto não diz também que ele era contra crente. Mas o texto diz que ele era temente a Deus. Ele era obediente ao Senhor. O que é que chama atenção, então, na vida de Cornélio? A ação linda, maravilhosa do Espírito Santo na vida de Cornélio, de uma maneira, de uma forma que, se não fosse pelo Espírito Santo, talvez ele não se converteria. Mas ele se converteu, a família se converteu. Então nós vemos também um pouco mais atrás as vendedoras de púrpura também sendo convencidas pelo Espírito Santo. Então, é importante nós entender que se nós estamos aqui, é pelo Espírito Santo. Porque a igreja lá atrás foi inaugurada, a igreja lá atrás foi implantada, a igreja lá atrás foi abastecida, a igreja lá atrás começou a andar guiada, protegida pelo Espírito Santo. Mas alguém pode perguntar, mas o que aconteceu? Morreu muitos crentes padeceram, muitos crentes sofreram, muitos crentes foram encarcerados, mas foram protegidos e foram guardados pelo Espírito Santo. Amém. Então é muito importante nós entender a necessidade do cristão ter o Espírito Santo. Ontem nós estávamos ouvindo uma ministração e cantávamos eu, Dalila, Marcelo e Aline e o Vinícius. E ao terminar o louvor, alguém chegou para nós e falou assim, poxa, que louvor abençoado, como vocês estão organizados. Eu troco as palavras, eu acredito que ele não soube falar que o hino que nós cantávamos tinha unção, e essa unção é gerada pelo Espírito Santo. Vocês já observaram que tem hinos que nós cantamos que não tem nada com o Espírito Santo? Canta-se da boca para fora, abre a boca e se fala, não tem Espírito Santo, nem nos tocadores, e nem quem está cantando, e muito menos palavras que saem do púlpito sem o Espírito Santo. Nós havíamos falado 4 pilares do Espírito Santo. Ensina, protege, consola e guia. O Espírito Santo nos ensina a pregar. O Espírito Santo nos consola no momento de tristeza, no momento que nós estamos mais achando que estamos desamparados, que estamos desanimados, que queremos desistir da fé. É o momento que o Espírito Santo vem e nos consola, e nos ajuda, e nos motiva, e nos fortalece. Aleluia! Então o Espírito Santo nos consola, nos ensina a entender a palavra. O que o eunuco procurava? Entender a palavra. E por que ele não entendia? Veio alguém, usado pelo Espírito Santo, que é Filipe, transportado também pelo Espírito Santo, e falou, entende tu que lê? Eu não tenho, porque não tem quem me ensine. O próprio Espírito Santo usou Filipe para que o eunuco pudesse abrir a mente e refletir e aprender com o Espírito Santo. Amém? Aí vemos a proteção, vemos o consolo, vemos o guia. O que Deus falou na boca falou para Paulo? Tu vai
à casa de um homem chamado Ananias. Ananias aceitou isso? Não. Ananias não queria nem saber. Mas quem é que estava dando todo o suporte para Ananias? O próprio Espírito Santo. Porque Ananias já sabia da capivara, do perfil, do jeito de Saulo. Saulo era perseguidor de crente. Saulo era maltratador. Saulo era um homem perverso. Quem quer estar com perverso? Então a fé diminuiu de Ananias. Mas se foi o Espírito Santo fez ele... Não, eu tenho que aceitar Paulo aqui, porque se ele converteu, quem convenceu ele foi o Espírito Santo. Quem convenceu os dois. Quem convenceu Saulo e quem convenceu Ananias. Dentre os dois, quem era o pior? Ananias, porque estava com medo. Quando o Espírito Santo fala conosco, nós não precisamos ter medo. Nós temos que nos encorajar. Se o Espírito Santo falar, faça tal coisa, vamos fazer, porque é ele que está falando. Mas tome cuidado, tem pessoas que às vezes acham que estão ouvindo o Espírito Santo e às vezes são alucinações da cabeça dele. Eu já vi situações que as pessoas falaram assim, ó, o defunto vai levantar. Deus falou que o defunto vai levantar. E a pessoa foi lá, orou, e o defunto não levantou. Então tem que analisar quando é pelo Espírito Santo, quando não é pelo Espírito Santo. Imagina um cenário, você está lá, levanta defunto, o Espírito Santo falou que você vai levantar, levanta, e o defunto não levanta. Como fica? Será que foi o Espírito Santo mesmo? Ou foi emoção? O que será que falou? Nós precisamos analisar e entender. Houve necessidade da igreja primitiva ser inaugurada pelo Espírito Santo? Sim! O Espírito Santo teve participação no batismo, várias pessoas foram batizadas, várias pessoas de outras nacionalidades começaram a falar em línguas. Para quê? Para ter direcionamento, para o Espírito Santo ser o guia. Amém? O que nós vemos com tudo isso? O que nós entendemos e compreendemos com tudo isso? O cristão precisa ter o Espírito Santo. Quem já teve momento que não queria saber mais de igreja, não quis saber mais de crente, quis desistir de tudo, porque nada parece que está corroborando contigo, dá vontade de parar tudo, desistir de tudo, e quando menos você imagina, você está na igreja, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Isso é a ação do Espírito Santo dentro dos 4 pilares, te guiando, te consolando, te protegendo, e o que mais? E o que mais? Ensinando. Ensinando. Então o Espírito Santo nos ensina quando nós queremos desistir, quando nós queremos parar, quando nós estamos prontos a, eu não quero mais nada com a igreja, vou desistir desse pastor Enoque, vou desistir desse Bebito Elias, desse Marcelo Cabeleira, vou desistir. Quando você pensa em desistir, o Espírito Santo vem na frente. Não, ele te dá vitória. Foi o que foi dito ontem, no culto que nós tivemos. Quando nós pensamos que estamos fortes, estamos fracos. Quando pensamos que estamos fracos, estamos fortes. E essa fortaleza dentro da fraqueza é dada pelo Espírito Santo. Amém? Quantas vezes a senhora já quis desistir? Desistir de Deus, Deus só não existe, senão não estava nessa situação. Deus só não existe, senão não estaria sofrendo desse jeito. Mas o Espírito Santo fez obra magnífica, bonita na vida da senhora e colocou a senhora aqui para glorificar e exaltar e bendizer o nome dele. Dentre nós, quantos de nós quis desistir? Quantas vezes você pensou em desistir, pensou em parar? Minha vida é um inferno, minha vida é uma desgraça, minha vida é uma miséria, minha vida é um sofrimento, minha vida é uma dor, minha vida, eu não mereço essa vida, eu quero entregar, eu quero sair daqui, quero ir embora. Mas o Espírito Santo muda o cenário, porque o Espírito Santo tem ciúme e cuida de nós. E é isso que o Espírito Santo quer. Ele não quer mesmo dos mesmos, ele quer que nós sejamos diferentes. E como vamos fazer para ser diferente? Perseverante. Um dos maiores detalhes para quem tem o Espírito Santo é a perseverança. Mesmo que venha a luta, Júlia é maior do que a sua fé, Vera é maior que a sua fé, que dá vontade de parar, que dá vontade de desistir. O Espírito Santo vem, não pare. Hoje eu comentando com a minha esposa, não sei se era com a minha esposa, com mais outras pessoas, acho que é Nazaré, nós viemos conversando e tem muitas pessoas que entram na internet para postar coisas contra crente e as pessoas fazem questão de curtir. Só de você curtir e assistir, o algoritmo vai reconhecer e vai começar a mandar tudo que fala mal de crente. Por que estão fazendo isso? Vamos entender o porquê que estão fazendo isso. É para que os crentes saibam que não existe perfeição em igreja. Não sei se o Vinícius lembra, acho que não é da época dele. Mas lá,
Tinha uma igreja escrita assim, lá no Conceição. Se você... A placa da igreja estava escrita, se você é perfeito, não entre aqui. Lembra disso? Se você é perfeito, não entre aqui. Porque igreja é lugar de ex-traficante, ex-homoafetivo, ex-ladrão, ex-prostituta. Mas por que a igreja é cheia de ex? Porque foi transformada pelo Espírito Santo. Quando a mulher vai vender o corpo, e algumas delas não aceitam esse tipo de vida, às vezes algumas delas não falam nem com ninguém, não comunica ninguém, sai e vai para o trabalho com a bolsa debaixo do braço, que o filho nem ou a filha não imagina o que a mãe está fazendo. Mas lá na situação, ela não aceita isso. E quando existe um processo de inversão, ela acaba fazendo o quê? Se convertendo ao Senhor, mas por meio de quem? Do Espírito Santo. Aleluia. Quando o criminoso está lá, agindo, atuando, o Espírito Santo precisa mudar. Vamos pegar o exemplo de Zaqueu, Mateus, ambos funções idênticas. Zaqueu ainda pior, porque ele pegava dos judeus e dava para os romanos. Quando eles se converteram, embora foi na época de Jesus, mas quem continuou agindo? Porque Jesus foi embora. Para eles permanecerem de pé, para eles permanecerem firmes, tinha que ser pelo Espírito Santo. Como que Mateus, Zaqueu, André, Pedro, Bartolomeu, os outros 12 ficaram de pé. Só ficaram de pé pelo Espírito Santo, porque Jesus já foi. O herói deles já foram. Só que o herói havia falado, eu vou para o Pai, mas vos deixarei Consolador, que é o Espírito Santo, que nos consola das lutas tristes. Às vezes ficamos desempregados, meu Deus, o que eu vou fazer? Às vezes somos expulsos de algum lugar, o que eu vou fazer? Alguém olha torto para nós, e às vezes a gente não somos olhados nem como filho. Quem pode nos consolar é o Espírito Santo. Às vezes os netos não querem nem reconhecer que somos vô e avó. E quem nos consola nessa hora é o Espírito Santo. Às vezes os pais te ignoram, mas o Espírito Santo, aleatoriamente, o que quer dizer a palavra aleatória? O que quer dizer a palavra aleatória? Quem falou? Vou repetir então. O que é a palavra aleatória? Que é um acontecimento aleatório. Desculpa. Deus vai dando bênção aqui, Deus vai dando bênção ali, Deus vai dando bênção aqui, e muitas vezes nós não olhamos para trás, tem sempre alguém pior que nós. Aí nós entramos na igreja e o maligno às vezes sopra no nosso ouvido, às vezes o maligno fala, por que você está entrando na igreja ainda? Esse Deus, você nem vê ele porque você está entrando na igreja. Nós entramos e permanecemos por causa do Espírito Santo. O que nós temos diferente em relação às outras religiões? As outras religiões, elas escravizam. O Espírito Santo não escraviza ninguém, não. A única coisa é que ele tem ciúme quando nós resolvemos voltar para trás. Voltar para trás não existe, né? Voltar a praticar as coisas erradas. Voltar a cometer os erros que nós fazíamos no mundo. Hoje nós não fazemos por causa do quê? Por motivo do quê? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo inaugurou a igreja primitiva, mas serve para os nossos dias. Quando você vê um crente falando em língua, orando falando em línguas, nós devemos procurar entender e aproximar dele, porque algo de bom ele tem. Observação, não são todos. Tem crente que parece fogo de palha. O que é fogo de palha? Hoje aqui está aceso, ou na igreja está aceso, e de repente murcha e não quer saber, e fica murcho. Depois resolve ficar. Crente não pode ter diversas fases, é uma fase só. Tem o Espírito Santo, pronto, acabou. Mesmo que você chegue triste, não vai chegar aqui na igreja. Parece que engoliu um boi. Não, o Espírito Santo não deixa nós assim. O Espírito Santo faz nós sermos alegres, felizes. O que o Espírito Santo faz nós ficar bravos é contra o pecado. O Espírito Santo, vocês conseguem repetir? O Espírito Santo faz nós ficarmos bravos contra... Ah, não, assim não. O Espírito Santo faz nós ficarmos bravos contra... o pecado. Quem sustentou a mulher adúltera?
Depois Jesus foi embora. Quem sustentou ela depois? O Espírito Santo. Porque Jesus foi embora. Quem sustentou a mulher que foi curada do fluxo de sangue? Jesus foi embora. Enquanto Jesus estava aqui, ele era o herói, ele curava todo mundo, ele salvava todo mundo, ele limpava todo mundo. As pessoas que eram excluídas da sociedade, Jesus trouxe para a sociedade, mas a partir do momento que ele foi embora, a partir do momento que ele acessou ao céu ou teve ascensão ao céu, o que aconteceu então? As pessoas ficaram desanimadas. Imagina o cenário: Pedro, Tiago, os dois Tiago, tudo desanimado, porque Jesus morreu. Quando Jesus aparece lá no capítulo 24, do verso 13 de São Lucas, para os dois discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús, eles estavam tristes. Eles estavam desanimados. Jesus aparece e depois Jesus vai embora. Aquilo deu um ânimo para eles que ele prosseguiram a viagem. E depois, como que ele manteve uma constância? A coisa mais bonita do crente é quando mantém constância. O que é constância? É ser firme. Nenhum vento derruba. Nenhum crente que vem falar na mão dos outros vai ou derrubar. Mas não derruba, Carlão, por causa do Espírito Santo. Não derruba, prezado, por causa do Espírito Santo. Então, nós cristãos precisamos ter o Espírito Santo. Quais são os 4 pilares para nós encerrarmos? Ensina, consola, protege e guia. O Espírito Santo ensina, consola, protege e guia. Vamos repetir? Ensina, protege E guia. Todos esses 4 elementos, ou esses 4 pilares que nós falamos, já aconteceu na tua vida, você não percebeu. Já aconteceu com você e você não absorveu. E o Espírito Santo quer continuar ainda trabalhando em nossas vidas. De que jeito, de que maneira? Repito, o cristão oscila. É normal o crente oscilar. O crente oscila. É normal o crente oscilar. É anormal o crente não entender que ele oscila. O que Pedro estava fazendo? Pedro viu Jesus, quis andar sobre as águas. Foi ou não foi? Começou. E de repente, estava naufragando, estava afundando. O que faltou, Pedro? Fé. O que falta no povo hoje em dia? Fé. O Espírito Santo, ele é capaz de falar: você está muito tempo na internet, saia. Você está muito tempo no jogo, saia. Você está muito tempo falando mal da vida dos outros, pare. Não tem pessoas que do nada começam a falar da vida dos outros? Do nada. Ah, fulano é assim, fulano é assim. Não. O Espírito Santo quer que nós fechamos a boca. Não se fica falando. O Espírito Santo quer que nós sejamos diferentes. Não se fala mal da vida dos outros. Amém? Acostuma. O Espírito Santo, quer ver uma coisa? Para os motoristas aqui, não acostuma passar farol vermelho? O Espírito Santo não quer que nós passamos diretamente farol vermelho. Para um pouquinho. E deixa o Espírito Santo cuidar de você. Deixa o Espírito Santo te ensinar. Deixa o Espírito Santo te consolar. Deixa o Espírito Santo te proteger. Deixa o Espírito Santo ser o teu guia. Aleluia. Se esses 4 pilares estiverem na sua vida, você pode ser visto como cristão, embora não seja. Cristão bonzão. Esse é o cristão bonzão. Por quê? Ninguém tem nada o que acusar, ninguém tem nada o que apontar, porque o Espírito Santo é na vida dele. Quem tem o Espírito Santo corre risco de perder. Perder? Sim. Alguém deixou de pagar você e você não cobrou. Eu não vou cobrar, eu tenho o Espírito Santo. Mas também não é porque tem o Espírito Santo que é bobo, não, hein? Não é porque tem o Espírito Santo que é bobo. O crente são os mais espertos que existe. Mas quando ele tem o Espírito Santo. Tem muita gente que está na igreja que acha que o Espírito Santo é barulho. O Espírito Santo não é barulho coisa nenhuma. Cuidado. Barulho, quando o garoto vai lá, chuta a latinha, ele dá aquela bica na latinha e dentro da latinha tem um pedaço de pedra, chutou, foi a pedra. Tem muito cristão assim que tem um coração de pedra e Deus quer tocar para que o coração seja aberto. Amém? Não adianta nós fazermos barulho, pula-pula. Hoje tem muito pula-pula, um sensacionalismo de pula-pula. Isso não representa o Espírito Santo. O que representa o Espírito Santo é temor.
é conversão, é mudança de vida, é ter uma boca sadia. Quando você for ter que falar com uma pessoa e você errou, chega para ele e fala, me perdoa, eu errei. Isso é teu Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence do pecado. Se você falou mal, falei mal da Aline. Me perdoa, Aline, falei mal de você. Se eu falei mal da Dalila, me perdoa, falei mal de você. Você pode ver que o crente que fala mal, ele acostuma. Ele, em vez de falar, ele fala assim, eu acho. Quando acho, não é verdade. Eu acho, não é verdade. O Espírito Santo não tem o acho. Ou é ou não é. Amém? Amém? Então o Espírito Santo nos ensina, nos consola, protege e... Os 4 pilares do Espírito Santo, vamos falar e vamos encerrar. Espírito Santo... Agora bem forte. Espírito, todo mundo, todos nós, hein? O Espírito Santo nos ensina, consola, protege e guia. Quem já se sentiu guiado pelo Espírito Santo? Amém. Quem já se sentiu ensinado pelo Espírito Santo? Amém. Quem já sentiu-se consolado pelo Espírito Santo? Amém. Quem já sentiu-se guiado pelo Espírito Santo? Amém. Amém. Glória a Deus. Já foi falado. Quem já sentiu-se protegido pelo Espírito Santo? Amém. Às vezes tem o Espírito Santo que fala assim, corre lá que vai passar o ônibus. A pessoa vai para o ponto, mas vai devagarinho, o ônibus passou. Bem que o Espírito Santo falou, não ouviu? O Espírito Santo fala e mostra, esse é o carro que você vai comprar. A pessoa vai lá, na dúvida, escolhe outro carro. O Espírito Santo falou, esse aqui, escolhe o outro. O Espírito Santo falou assim para a pessoa, não passa por essa rua aqui, que aqui vai ter dois camaradas que vai estar pronto. A pessoa vai e passa, e aí um assalto leva a bolsa da mulher. Pode ser a bolsa do homem também. Porque a pessoa não deu ouvido. Você sabia que todo crente tem o Espírito Santo? Todo crente tem o Espírito Santo. Mas precisa entender se o Espírito Santo está ensinando ele, se está consolando, se está protegendo, se está guiando. Porque muita gente vem para a igreja e é um mero número. Igual aí vão no Silvio Santos. Como é que chama as pessoas que vão lá, que ficam lá na plateia? Não. É outro nome. Não, é outro nome. Tem um outro nome aí. Não, mas não é outro nome, não é esse não. Tem um outro nome. Mas pode ser isso aí, plateia do auditório. Mas é um outro nome que eles falam constantemente. E crente não vem só para ser plateia. Crente vem para cultuar. E quando se cultua pelo Espírito Santo. Amém? Amém. O culto, quando é pelo Espírito Santo, você vai falar para ele, pergunta, como foi o culto? Até na terça-feira, sempre vou falar isso. A pessoa vai lembrar, que culto abençoado. Quando você for corrigido ou alertado, porque o culto foi bom. O culto não é só bom quando tem pula-pula, aleluia. Quando tem línguas estranhas, não é só isso. O culto é bom quando você absorve a palavra de Deus, você guarda e você fica na direção do Senhor. Amém? Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo continue falando nos vossos corações. Vamos orar? Vamos orar. Após a oração você desliga. Vamos orar, ficamos de pé e vamos orar. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar? Amém.